Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí, pessoal, bom dia, GPS 10, tudo bem? Semana de grande prêmio da China. Então vamos lá? Pois é, o Grande Prêmio da China foi disputado pela primeira vez em Xangai em 2004. Já são 15 anos, né? Desde a primeira edição dessa corrida, num dos mais fantásticos autódromos, sem dúvida, do mundo. Mas uma das corridas, do ponto de vista de ambiente, de curtir a Fórmula 1, do público que curte a Fórmula 1 e tudo mais, das mais aborrecidas do mundo, porque o público chinês simplesmente não sabe exatamente o que está acontecendo né, naquele autódromo enorme que fica nas franjas de Xangai, uma cidade monstruosa de mais de 27 milhões de habitantes, quase 30 milhões de habitantes. E em 2004 eu estive lá na primeira vez, na primeira corrida. Tem umas historinhas interessantes para contar. Mas antes de falar dessas historinhas, de contar essas historinhas, é bom a gente lembrar um pouquinho do retrospecto dessa corrida, que teve nos últimos 7 anos, nada menos do que, eu estou com a listinha aqui, 5 vitórias da Mercedes. O Rosberg em 2012, o Alonso ganhou em 2013, de Ferrari. Aí nós tivemos Hamilton em 14 e 15 de Mercedes, Rosberg de novo de Mercedes em 2016 e o Lewis Hamilton em 2017. No ano passado, a vitória foi do Daniel Ricciardo da Red Bull. Portanto, 5 vitórias da Mercedes nas últimas 7 edições, mas desde o início da era híbrida da Fórmula 1, 2014, a Mercedes ganhou 4, só perdeu uma corrida, que foi justamente a do ano passado para o Ricciardo da Red Bull. Uma corrida também bastante tumultuada, um resultado muito surpreendente, acabou sendo muito surpreendente. Não é o padrão, não era realmente o padrão da última temporada a Red Bull ganhar, especialmente numa pista que tem uma reta tão grande, né, e que exige tanto motor e tudo mais. Mas foi uma prova incidentada que acabou premiando a esperteza do Ricciardo, boa corrida dele, óbvio, e da Red Bull. Xangai, vou falar um pouquinho de Xangai. Putz. 2004 nós chegamos a esta enorme cidade e o esquema todo para o pessoal da Fórmula 1 incluía alguns hotéis que foram os hotéis alocados, né, pelos organizadores para a imprensa e vans que levavam todo mundo para o autódromo, né? Para o autódromo a gente só ia de van e voltava de van dos nossos hotéis, tinha lá os horários e tudo mais, né? Porque a gente não podia dirigir lá, tinha um problema com carteira de motorista, nem sei se pode dirigir hoje na China. Eu voltei para a China algumas vezes, mas a última vez foi em 2008 e também não dirigi. A gente tinha motorista, foi durante os Jogos Olímpicos de Pequim. Mas enfim, tinha lá o esqueminha, então a gente ia para a pista de van. Tudo bem, primeiro dia, segundo dia, tal, bababá. Mas teve um dia em que nós pegamos a van e o cara demorou pra caraca para sair, era longe, era muito longe do nosso hotel e tudo mais. E estávamos, acho que eu e o Fábio Seixas nessa van, cheia de ingleses também. E o carinha, finalmente, quando saiu à noite, bem tarde da noite, saiu do autódromo para voltar para o hotel, ele conseguiu se perder. E vocês imaginam um motorista chinês perdido em Xangai e sem nenhuma possibilidade de comunicação e de a gente entender o que estava acontecendo. Exceto que o cara, quando saiu do autódromo, ele virou para o lado errado. A cidade era para cá e o cara foi para lá. Isso deu para perceber, mas aí a gente lá, tranquilão, vai que o cara conhece algum atalho, né? Uma quebrada, não sei o que lá, não tinha Waze, não tinha nada disso. Estávamos lá, ficamos lá, tranquilo, conversando, batendo papo, não sei o que, aí passa meia hora, 40 minutos e nada de chegar o diabo da cidade. Não é que não chegava ao hotel, não chegava a cidade. Só que a cidade, gente, é muito grande. E aí, quando o cara admitiu que estava perdido, ele falava 3 palavras em inglês, sei lá, deu pra gente compreender a seguinte frase: eu não estou achando a cidade.
Aí eu falei pro Seixas e falei pro cara, quer dizer, falei pro cara, não adiantou nada, evidente. Como é que você não tá achando a cidade, meu filho? Olha o tamanho dessa cidade, a cidade tem 30 milhões de habitantes, é enorme, é a maior cidade da China, sei lá, não é a maior, Pequim acho que é a maior. Como é que você não encontra o diabo da cidade? O cara não achava a cidade, aí foi, voltou, até que nós voltamos pro autódromo. E de lá, finalmente, o cara conseguiu ir para Xangai, né? E aí foi mais uma batalha para ele encontrar o hotel. Aquela van era daquele hotel específico. E eu sei que esse trajeto que deveria levar, sei lá, 1 hora, no máximo levou umas 2 horas e meia. E o resultado, chegamos na cidade, chegamos no hotel, já era muito tarde e já não havia mais nada compreensível aberto para a gente comer. Por compreensível, a gente tem de entender redes de lanchonetes, né, de fast food ou restaurantes internacionais que existem aos montes em Xangai. Xangai é uma cidade bastante internacional. Então você sabe, quando um restaurante é italiano, está escrito lá restaurante italiano. Quando é um restaurante japonês, você sabe que é comida japonesa e tal, a gente consegue entender. E não tinha nada aberto, estava muito tarde e saímos eu e o Seixas para procurar um restaurante para comer. E encontramos numa espécie de um mini shopping, um pequeno mall, assim, numa sobreloja, um lugar aberto. E parecia que servia comida. Aparentemente, o que os cartazes indicavam é que ali se comia. Tinha mesas, tinha cadeira, falamos, aqui mesmo, né? Então, entramos para comer nesse restaurante chinês mesmo. A comida chinesa, com o negócio de restaurante chinês, já não tem uma grande fama, né? No Brasil, antes de virar moda restaurante japonês, era muito moda restaurante chinês. Comida chinesa, a gente ia para comer frango xadrez. Não tinha fama muito boa, né? Vira e mexe, fechavam um restaurante por sujeira na cozinha, os caras não tinham muitas noções, muitos cuidados, né, com higiene. Enfim, a fama de restaurante chinês no Brasil, pelo menos em São Paulo, é muito ruim. E aí, no fim das contas, esses restaurantes começaram a minguar. E essa cozinha oriental foi substituída pela cozinha japonesa, que é muito mais sofisticada, muito mais delicada, aquela coisa toda. Estávamos lá no restaurante chinês e vieram as chinesinhas, eram só meninas servindo, com aquilo que parecia um cardápio. Era uma folha de papel A4, tipo isso aqui, assim, plastificada e com umas fotografias das comidas. Mas tudo chinês, a gente não tinha a menor ideia do que vinha naquilo, né? Quer dizer, podia vir a selga, como podia ser lagarto, ou podia ser camarão, mas também podia ser grilo, enfim, a gente não tinha a menor ideia do que a gente ia comer. E aí pedimos uma coisa que era um panelão que parecia uma espécie de uma sopa, que a gente olhou na foto e falou assim, bom, aí não tem nenhum bicho se mexendo, né? Não tem nenhum olhinho, nenhum pezinho, nenhum bracinho para fora, deve ser uma sopa de legumes, possivelmente, e tal. Vamos pedir esse troço aí, que seja o que Buda quiser, né? O Confúcio. E aí apontamos lá e tal, não sei o que lá, e as meninas iam, voltavam, e enfim, chegou uma hora que nós falamos, cara, traz o que vocês bem entenderem, o que vocês quiserem. E trouxeram. Mas antes de trazer, tinha um fogareiro na mesa, assim, tinha um buraco na mesa, tinha um fogareiro, a menina foi lá, acendeu o fogareiro. Eu falei, que catos que vai vir aqui, a menina vai fazer comida aqui. E era mais ou menos isso. Era um ensopado, cara. Uma panela enorme, botaram aquela panela lá e começou a mexer um caldo, umas coisas estranhas, esquisitas, e nós não tínhamos outra alternativa que não fosse comer aquilo. Até hoje, a gente não sabe o que nós comemos, sinceramente. E se eu disser que era bom, não era bom, mas também não era nada muito esquisito, nada muito temeroso, né? Porque na China e em alguns países do Oriente, a culinária é muito diferente da nossa. Se comem algumas coisas que a gente jamais teria a ideia de comer aqui, como gafanhoto, escorpião, sei lá, os caras comem umas coisas lá que putz. E aquela corrida foi interessante porque foi vencida pelo Barrichello, foi a última vitória do Barrichello pela Ferrari, né, em 2004. Ele acabou ganhando a prova inaugural de Xangai, que depois teve vitórias do Alonso em 2005, do Schumacher em 2006, que foi o último ano dele na Ferrari, do Raikkonen em 2007, Hamilton em 2008, Vettel em 2009, o Hamilton de McLaren, o Vettel já de Red Bull. Em 2010 e 2011 a McLaren ganhou, 2010 com o Button, 2011 com o Hamilton, e aí começou aquela sequência de vitórias da Mercedes, né?
a partir de 2012, que só foi interrompida 2 vezes, uma pelo Alonso em 2013 e outra pelo Daniel Ricciardo em 2018. Que vai dar nesse final de semana? Eu acho que a Ferrari vai continuar bem, vai mostrar força. Aliás, vai ser muito fácil fazer prognósticos para esse ano, porque nós vamos ter mesmo, acho que praticamente em todas as corridas, só Ferrari e Mercedes lutando pela vitória. Mas fica a curiosidade para saber exatamente da Ferrari o que aconteceu com o carro do Leclerc na corrida do Bahrein. Na última sexta-feira, a Ferrari divulgou um comunicado dizendo que depois de analisar o carro e tal, descobriu que houve um curto-circuito interno numa unidade de regeneração, não deu para entender nada. Um problema aparentemente elétrico que acabou roubando potência do carro do piloto monegasco, e a gente sabe o que aconteceu, o drama dele, estava em primeiro, acabou terminando a prova na 3ª colocação. Ferrari, que não ganha, portanto, em Xangai desde 2013, tem a chance de tentar reverter esse quadro que é francamente favorável à Mercedes nas últimas temporadas, né? Aliás, a última vitória da era pré-híbrida, híbrida e turbo, foi da Ferrari em 2013 com o Fernando Alonso. E ver o que vai fazer o Vettel, né? É uma grande interrogação sobre as possibilidades do Sebastian Vettel e sobre a maneira como ele vai reagir, a reação dele à grande atuação, ao grande desempenho do Leclerc, que já virou o queridinho da Fórmula 1, né? Para todo mundo, está todo mundo muito curioso para saber o que esse menino vai ser capaz de fazer, quem sabe até ganhar um campeonato na primeira temporada, o que seria muito... Na primeira temporada para uma equipe grande, claro. Ele correu na Sauber no ano passado, mas seria muito interessante se isso acontecesse. É sempre bacana ver caras novas surgindo e mostrando muito talento, né? Então, além de ser muito interessante isso, é muito interessante ver como reagem os figurões, os veteranos, especialmente nesse ano o caso do Vettel, que até agora não vou dizer que apanhou do Leclerc, mas até agora ele não conseguiu se impor. Claro, são 2 corridas apenas, mas ele está em desvantagem em relação ao seu companheiro de equipe, que fez um corridaço no Bahrein. É isso, boa semana para todos. Lembrando que eu estou agora segundas, quartas e sextas aqui no GP às 10. Beijinhos.